Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Isabela Mate Podcast. Como sempre, uma honra estar aqui falando com vocês. A gente tá no fim de ano, estou gravando esse episódio sim no fim de ano, bem perto da data que ele está saindo. E vou falar com vocês sobre uma parada que, cara, muita gente eu acho que faz de um jeito errado, e eu vou explicar por que eu acho que é errado. E que daria pra ser muito melhor, que é a retrospectiva do ano. Quando a gente vai chegando no fim do ano, tem retrospectiva de tudo, né? Tem assim, o Spotify tem a retrospectiva do que você mais ouviu, não ouviu, isso e aquilo. Aí depois tem aqueles templates que o Instagram quer te mostrar a retrospectiva do seu ano. Aí depois tem as trends que você entra, obrigada 2023, it's a wrap. Aí começa tan 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 de você colocar tudo que aconteceu no seu ano. Aí depois tem aqueles que as pessoas colocam janeiro e coisas que aconteceram, fevereiro, coisas março, tipo, grandes feitos. Eh, e cara, é muito engraçado, porque se eu pego nesse ano, por exemplo, tiveram meses que seria, tipo, eu chorando. Sabe, meses de choro? Sei lá, eu acho que outubro e novembro foram meses que era só daria pra colocar só minha carinha chorando, sabe, definiria. Mas o que eu queria falar pra você é sobre como fazer uma boa retrospectiva do seu ano. E o que eu quero dizer com boa? Eu, como uma boa, né, assim, pós-graduada em filosofia, uma pessoa que gosta de filosofia, que estuda isso, né. Obviamente eu gosto de pensar que não existe um certo e errado 100% certo e errado em tudo. Mas acredito que aquilo que é certo é aquilo que nos ajuda a sermos melhores, e aquilo que é errado é aquilo que nos atrapalha de sermos melhores. E o que é ser melhor? É você viver uma vida que você se sente melhor, que você faz bem para os outros, que você contribui positivamente para o mundo e para a tua própria vida, que você tem mais liberdade, que você tem mais poder de escolha. Então, assim, quando você tá construindo uma vida que você realmente se sente melhor nessa vida, e você consegue fazer os outros se sentirem melhor nessa vida também. E aí, quando eu penso na retrospectiva, cara, muita gente quando vai fazer olha tudo que não conseguiu fazer, ou olha as coisas que deram errado, ou faz uma retrospectiva sem analisar racionalmente o ano como se fosse não um caderno de metas e objetivos, mas como se fosse um ano da sua vida. Um ano da sua vida, ele vai ter altos, baixos, conquistas, derrotas, fracassos, sucessos, alegrias, tristezas, momentos de superação, momentos de não superação. Então, vão ter vários sentimentos, porque a vida é feita de todas essas coisas. E quando a gente quer resumir um ano ao que deu certo e o que deu errado, a gente tira toda a complexidade maravilhosa do que é ser humano. Então a gente não consegue analisar o que realmente nós fizemos de certo, com essa visão de certo que eu falei pra vocês, e o que nós fizemos de errado. Então a gente não consegue nem melhorar aquilo que a gente acha que a gente não fez tão bem, e também não consegue aprimorar e potencializar aquilo que a gente acha que a gente fez excelentemente bem. Porque a gente começa a pegar os marcos. Então, tipo assim, sei lá, eu vejo muitas pessoas fazendo a retrospectiva colocando, tipo assim, fevereiro, viajei para Paris. Março, sabe, fiz nananã. Só que o viajei para Paris, vou pegar esse exemplo, tá? Viajei para Paris. Não sei se isso é algo que você deveria olhar na sua retrospectiva. Tipo, o que viajei para Paris vai te trazer de conhecimento sobre si mesmo, sobre suas atitudes, para que você consiga fazer coisas melhores no ano seguinte e tirar as coisas que não foram tão boas desse ano. Talvez você olhar não a viagem para Paris, mas aquilo que culminou nessa viagem, tipo, tive coragem de fazer uma viagem para um lugar que eu sempre quis. Trabalhei e consegui ser inteligente com o meu dinheiro para juntar a grana necessária para fazer essa viagem de forma tranquila. Isso mostra muito mais sobre você do que a viagem, entendeu? A foto na Torre Eiffel, se ela fica no imprint da sua memória como a sua retrospectiva, eu acho que ela é muito menos significativa para seu futuro, para você construir e, enfim, analisar realmente tua vida, do que você ter a coragem de fazer uma viagem que você sempre quis. Por exemplo, eu sempre fui a pessoa de viajar muito, sempre gostei muito de viajar, sempre foi muito minha parada, assim, viajar. E desde que eu me tornei mãe, eu virei uma pacata cidadã, tipo, eu não sou mais a pessoa que viaja, sabe. Eu ia, tipo assim, 21 dias pra China, vou para o interior, vou pegar trem, vou me virar.
Ia com uma mala de mão e foda-se. Ia lá explorar e chegava num lugar e tinha que lavar minha roupa, deixar e adorava, pirava. Ah, vou fazer uma viagem, sei lá, eu fiz tipo, acho que eu tinha 15, 16, acho que 16. Que eu fiz uma Eurotrip sozinha. Então eu fui pra Europa e fui pra, sei lá, Barcelona, Nice, Ibiza, fiz tudo sozinha. E tipo, pirava. E uma mala de mão também. E pegava voo e tal, e que dava coisa errada e me virava. E eu adorava isso. Uma viagem que eu fiz com a Alice, que é minha melhor amiga. Uma viagem que eu fiz com a Alice, que a gente passou 21 dias, a gente fez 7 países. A gente foi pra Indonésia, Vietnã, Laos, Camboja, Mianmar. A gente foi pra Bangkok. Mano, a gente fez tudo. Também fui com uma mala de mão. Tipo assim, eu era só vamos. E depois que eu me tornei mãe, eu passei a ficar mais medrosa. Medrosa da viagem, medrosa da função, medrosa do. Ai, gostar mais de conforto. Sabe aquela pessoa? Eu ia, tipo, conforto é muito legal. Em hotel incrível, muito legal. Mas se eu tivesse ficar num hotel, tipo, num hostel, no meio do nada e catar minhas coisas e coisar, eu achava o máximo também. Hoje em dia, com filho, eu já sou mais. Não, tem que ser num hotel tal. Eu tenho que já pegar, tipo assim, ah, não vou pegar um ônibus no aeroporto. Eu tenho que pegar um táxi, ou um Uber, ou algum, né, tipo, shuttle do hotel. Comecei a ficar chata. E aí, pra mim, seria muito mais legal, ao invés de eu marcar uma viagem, que nem ano que vem a gente quer fazer uma viagem internacional com as crianças. Porque até então eu falei assim, cara, a função de ir é muito maior do que. Prefiro ir aqui pro Brasil, vários lugares daqui. Mas ano que vem a gente quer fazer uma viagem bem legal com eles. E aí, nessa viagem, se eu tiver a coragem de fazer essa viagem mais tranquila, mais leve, mais foda-se, a gente se resolve, vai ser uma baita conquista, mais até do que a viagem. Entendeu? Ter essa organização pré-viagem, ficar tranquila. Então, assim, eu acho que isso mostra mais, sabe, do que só o ato. Ou, por exemplo, recebi um prêmio tal, tal, tal. Recebi um prêmio tal. O prêmio, ele é o reconhecimento pela pessoa que você se tornou e os resultados que você teve. Só que olha a jornada, olha as renúncias que você teve que fazer, os sacrifícios, as escolhas, a coragem de tomar escolhas difíceis para você se tornar a pessoa com os resultados que foi reconhecida com um prêmio e tal. Então, assim, isso é mais importante do que só o prêmio, entendeu? Porque eu tava olhando aqui, por exemplo, tem um prêmio, que eu não sei se vocês vão estar vendo, acho que daí vocês não vão ver, mas tem um prêmio ali de jovens que fazem a diferença. E eu recebi esse prêmio. E aí, o Henrique perguntou se eu queria colocar mais pra baixo, tá? Eu falei, ai, não, preguiça, Henrique, de ter que arrumar a estante toda, não tem problema. E eu olho e falo, é muito legal. Mas eu acho que mais legal do que o prêmio, assim, o negocinho em si, é você falar, putz, eu fui reconhecida como uma jovem que faz a diferença por tudo que eu passei sendo uma jovem tentando fazer a diferença. Desde as minhas conquistas internas até conquistas externas, tudo isso faz parte dessa jornada. Então eu me tornei a pessoa que é vista pelo mundo como uma jovem que faz a diferença. E isso é muito legal. Aí eu tava pensando, tipo, imagina ganhar, sei lá, um Oscar, um Grammy. Aí eu fiquei pensando no Nobel, porque, tipo, Oscar e Grammy. Cara, eu não sou nem atriz e nem cantora, então tipo, é bem difícil. Mas assim, imagina um Nobel de sei lá o quê. Você constrói na sua vida foco. Eu quero ganhar um Nobel da Paz, ou de literatura, ou de Dragon's Dragon. Primeiro que é grande chance de você não ganhar. Nunca na sua vida. Mas, se você faz algo realmente muito incrível, será que é o prêmio? Tipo, com certeza colocaria num vidro em volta pra ninguém tocar, tipo um museu, tipo a Mona Lisa, no museu nananã pra ninguém pegar no meu Nobel. Ia ser uma coisa, ia estar no meio da minha sala, ia estar pendurado do teto, no meio do, sabe assim? Mas será que é o prêmio? Ou será que é todo o impacto que você gerou, tudo aquilo que você fez pra culminar em você ser aquela pessoa com aqueles resultados, com aquele impacto, a ponto de ser reconhecida por um prêmio tão renomado quanto esse? Então eu acho que a gente olha muito pra linha de chegada e a gente olha pouco pro que é realmente importante, que é o processo. É quem você se torna nesse processo o grande prêmio. Porque o grande prêmio não é só você ter, sei lá, o prêmio ali físico na sua mão. Isso não vai mudar na sua vida. O que muda é a pessoa que você se torna e o reconhecimento que você passa a ter
depois de um prêmio desse, das pessoas olharem aquela parada que você faz. Aquele impacto que você tem, aquela pessoa que você se tornou. Então, o prêmio da vida é quem a gente se torna na nossa vida. Então, não é só o que você conquista materialmente, é quem você se torna. E viagem, tem muita gente que vai colocar marcos de viagem, marcos de carreira, de reconhecimento, ou sei lá, grana, enfim. Só que o marco em si, ele é importante reconhecer, mas não vamos esquecer de olhar para quem a gente se tornou nesse caminho, que é o mais incrível. Para você conseguir coisas melhores, você tem que se tornar uma pessoa que você ainda não é. Você tem que saber coisas que você ainda não sabe. Você vai ter que fazer escolhas que você ainda não fez. Entendeu? Você vai ter que fazer sacrifícios e renúncias que você ainda não fez. E isso é muito incrível porque requer muita coragem viver. Viver. Não só passar a vida lá criticando os outros, fazendo nada. Viver. Ir lá, se arriscar. Requer coragem. Então eu acho que o grande prêmio de uma retrospectiva é olhar tudo aquilo que você foi corajoso. E olhar aquilo que você não teve coragem e tentar ajustar as engrenagens para que você tenha coragem nisso que te faltou. Porque, por exemplo, passar um ano e você falar que continuou com o teu negócio, mas você sabe que não é esse negócio que você quer pro resto da sua vida, não é coragem, é covardia. É o medo de largar aquilo que é confortável pra ir pro desconfortável. E eu não te julgo. Durante muitos anos eu fiz isso na minha vida. Durante muitos anos, pra mim, o sucesso e a coragem estavam ligados a agarrar tudo e não deixar nada embora. Quando hoje eu percebo que, cara, eu tenho que fazer escolhas na minha vida. Se eu quiser ganhar de um lado, eu vou ter que perder do outro e tá tudo certo, entendeu? Mas eu acho muito importante quando a gente olha pra uma retrospectiva, a gente enxergar que tipo de pessoa a gente se tornou nessas jornadas. Em cada uma dessas, na nossa jornada individual, qual foi o esforço que você fez pra você se tornar uma pessoa melhor, pra você cuidar mais da sua saúde, da sua mente? Esse ano, pra mim, abrindo aqui meu coração com vocês, foi um ano que foi muito difícil para minha cabeça mesmo. Durante grande parte desse ano, foi um ano de muitas mudanças. A gente fez 4 mudanças, né, Rick? A gente mudou de escritório pra cá, mudou do escritório lá pra casa, depois de casa pro outro, da casa pra cá. Depois de pra casa, da casa pra cá, e mudei de casa pra outro apartamento. Tipo assim, teve mais uma. Ah, não, a gente também mudou da Vila Mariana pro de Moema, não foi? Nesse ano? Ou foi ano passado? É, sei lá, mas esse ano a gente fez muita mudança. Vocês não estão. Ah, e o dali de cima pra cá. É, 4 mudanças. Nossa senhora. Enfim, a gente fez 4 mudanças nesse ano. E, cara, cada mudança é tipo assim. Sabe, é muita. Então a gente mudou, além disso, várias mudanças. Mudamos as crianças de escola, a gente muda. Sabe assim, muita mudança? É, mudança de estrutura nos negócios, Ai, muita mudança. Então foi um ano de coragem. Coragem para mudar, coragem para fazer o que é o melhor para nossa família, para nós, o que a gente quer, o melhor para as nossas empresas. É coragem de dizer não, por mais que algo seja legal. É coragem de abrir mão de relações que estão adoecendo a gente. Sabe assim, é o ano de mudança. Então, para mim, foi um ano que, por mais que fosse bem desafiador na questão emocional, eu vejo o tanto que eu me esforcei emocionalmente. Eu fiz terapia certinho. Nesse fim do ano que eu tomei assim. Mas eu fiz terapia certinho. Foi um ano difícil porque eu não tava me exercitando. Eu tava só trabalhando, trabalhando, trabalhando. E aí agora, desses 2 últimos meses pra cá, eu caí de cabeça no jiu-jitsu. Tô indo todo dia, tô amando. Voltei a fazer esporte. E focar na terapia. E focar em todos os exercícios da terapia pra tá com a cabeça em dia. Voltei a ler livros. Então, assim, foi um ano que por mais que tivesse vários desafios, por mais que teve. Soubedo? Você já viu esse vídeo que o cara fica soubesse, sabido, soubedo, soubesse, se eu soubesse, ai, gente, sei lá, é muito bom esse vídeo. Enfim, então é um ano que ele teve vários downs, né? Tipo, teve várias quedas, assim, várias coisas pra baixo, mas teve muitos ups também, teve muita coisa pra cima, teve muita coisa que melhorou, teve muita coisa que, pô, que eu realmente me sinto uma pessoa melhor.
eu me sinto uma profissional melhor, eu me sinto uma mãe melhor, eu me sinto um ser humano melhor, uma mulher melhor, eu me sinto uma esposa melhor, uma amiga melhor. E isso é muito importante. Eu olho pra mim e falo, eu tenho orgulho da coragem que você precisou pra conseguir tomar essas decisões e pra conseguir passar por tudo que você teve que passar. Entende? Eu tenho orgulho de ter sofrido, mas sofrido no caminho certo e não ter aberto mão do que eu realmente acredito que é certo, sabe? Então, assim, eu acho que quando a gente olha pra trás com esse olhar um pouco mais amplo, um pouco mais profundo, a gente realmente consegue ver o que nós evoluímos e o que ainda falta. Eu vejo que ainda tem várias coisas que faltam. Tipo assim, organização é uma parada que eu ainda tô ajustando. Eu vejo que essa questão de organização pra mim é o core da minha parada, nossa, eu tô muito, muito bilíngue hoje, que isso insuportável, falando inglês com português. Mas eu acho que a raiz da parada, a base da parada é a organização, pra mim. E isso me mostra que, pô, olha o tanto que eu avancei em outros lados. E agora a organização dos negócios, organização de tempo, organização de blá blá blá. Isso daí é o que vai fazer grande parte da diferença no meu ano que vem. Porque o meu ano que vem tá cheio de objetivos, metas ambiciosas. E para isso eu vou precisar entender e olhar para esse ano e ver o que eu consegui superar, como eu superei essas coisas e o que ainda falta. O que me falta melhorar, o que me falta, né, assim, para conseguir ter essa sensação de mudança positiva, principalmente. Então, eu acho que o melhor jeito de fazer uma retrospectiva é olhar não só os marcos de fracassos e sucessos, mas olhar o como, olhar a jornada. Olhar o que você teve que superar internamente e externamente para se tornar essa pessoa que teve essas superações e o que você teve que passar e o que você não teve coragem para passar, o que você não teve coragem para decidir muitas vezes, que acabou culminando em não fracassos como algo tipo, ah, nossa, você é um fracassado. Não, todo mundo teve fracasso. Pequenos fracassos, grandes fracassos, todo mundo teve. Mas o que nesses pequenos fracassos, que fazem totalmente parte da jornada, o que você pode fazer de diferente daqui pra frente? Aos poucos, sem colocar tanta pressão em você mesmo. O que você pode fazer daqui pra frente um pouco melhor? Nesses quesitos. Mas analisar o processo, a gente só olha para os finais, sabe? A retrospectiva não são esses marcos, a retrospectiva são esses processos. Porque é isso que vai abrir teu olho para o próximo ano, entendeu? Então, de coração, o que eu queria trazer para vocês era isso, assim, olhar para 2023 e enxergar que pessoa você se tornou nos vários âmbitos da sua vida, relacionamento, autoconhecimento, carreira, no seu negócio, como empreendedor, como estudante, como pai, como mãe, como professor, como amigo, como irmão, como filho, como filha, entende? Então, o que você se tornou? Qual foi essa jornada para você? E como que você consegue criar novos caminhos e ser corajoso nas áreas que você ainda não foi? O que você precisa para novos processos, para se tornar uma pessoa ainda melhor do que é que você conseguiu se tornar nesse ano? Então eu acho que olhar para o processo vai te trazer muito mais respostas, muito mais paz, do que você ficar olhando só para os marcos, que isso não te diz muita coisa. Juro pra você, não diz. Quando você tá olhando só pra esses marcos, você tá olhando só como se fosse a capa de um livro. Você tá olhando só o título, coisa e tal. Mas olhar o título de um livro, olhar, sei lá, o que tá escrito na quarta capa de um livro, não é a mesma coisa que ler o livro inteiro. Não tem como. Não tem como você conversar com alguém que leu o livro inteiro, sendo que você leu só a quarta capa. Não é a mesma coisa, você não vai achar as referências, você não vai conseguir se aprofundar na conversa. E é exatamente isso, para você se aprofundar na conversa com você mesmo e tomar decisões melhores, você precisa ler o livro todo. E ler o livro todo implica em você olhar o processo. Você fazer uma leitura da sua vida. E eu indico muito que você anote, escreva. A escrita é um dos melhores exercícios que você pode fazer na sua vida para autoconhecimento, para organizar os seus pensamentos.
Tem muito da cura pela escrita, tem a cura pela fala e a cura pela escrita. Quando você é obrigado a escrever o seu sentimento, escrever aquilo que você analisa, você começa a racionalizar, então você sai dessa onda de só de sentimento e você racionaliza e as coisas se tornam mais claras, mais fáceis de compreender. Então eu espero de coração que você faça isso antes do ano acabar e que você enxergue o seu próximo ano com outros olhos. Não com aqueles olhos daquelas metas de emagrecer tantos quilos, fazer blá blá blá, faturar nananã. Não é só isso. Olha para que pessoa você quer se tornar no ano de 2024. O que você quer superar, entende? E aí fica muito mais claro de definir suas metas com base na pessoa que você quer se tornar. E eu espero de coração que isso te ajude. Você já sabe, se você gostar, por favor, vou fazer um pedido para vocês antes de finalizar. Como vocês sabem, o patrocinador desse podcast são as nossas empresas. Então, está aqui embaixo o meu livro, os treinamentos de educação que você pode fazer parte, o Creators, inclusive, que é de produção de conteúdo, que é incrível. E você pode entrar agora e já assistir agora. Tem também, enfim, o livro, tem as lojas de roupa, tem tudo aqui embaixo. É só você clicar e fazer parte, que você vai ajudar muito. E se você gostar desse episódio ou de outros episódios do podcast, vou fazer um pedido encarecido que ajuda muito. Se você puder dar 5 estrelas aqui no Spotify para ele ranquear melhor, vou agradecer infinitamente. E se você puder também compartilhar nas suas redes sociais, compartilhar com amigos, para que a gente consiga chegar em mais pessoas. E por último, se você quiser deixar aqui um comentário, uma sugestão, algo do tipo, manda aqui na caixinha de pergunta, que sempre fica aberta nos episódios. Eu não consigo responder, porque o Spotify não deixa, mas eu leio todos. Então eu amo, amo, amo ler o que vocês mandam. Se você puder mandar, eu não me sinto sozinha, sabe? Eu falo, tô com eles. Então eu vou ficar muito feliz, tá bom? Beijo muito grande e até o próximo episódio.